Parte 6. Como evitar a preocupação sobre a crítica. 20. Lembre-se que ninguém deve chutar um cachorro morto. Ocorreu um evento em 1929 que criou uma sensação nacional em círculos educacionais. Homens estudiosos de toda a América correram para Chicago para testemunhar um caso. Alguns anos antes, um jovem chamado Robert Hutchins tinha estudado em Yale, trabalhando como garçom, lenhador, tutor e vendedor de varais. Apenas 8 anos mais tarde, ele foi empossado como presidente da 4ª universidade mais rica na América, a Universidade de Chicago. A sua idade? 30. Incrível! Os educadores mais velhos balançavam as suas cabeças. A crítica sobre esse garoto maravilha veio como uma avalanche. Ele era isso e ele era aquilo. Muito novo, inexperiente. As suas ideias educacionais eram absurdas. Até os jornais entraram no ataque. No dia de sua posse, um amigo disse ao pai de Robert Maynard Hutchins: "Eu fiquei chocado esta manhã ao ler que o editorial do jornal está denunciando o seu filho." "Sim," o velho Hutchins respondeu, "foi severo, mas lembre-se que ninguém deve chutar um cachorro morto." Sim, e quanto mais importante for o cachorro, maior satisfação as pessoas têm ao chutá-lo. O príncipe de Gales, que mais tarde tornou-se Eduardo VIII, levou essa experiência para casa no bolso de trás de suas calças. Ele estava frequentando o Dartmouth College, em Devonshire, na época, uma faculdade que corresponde à Academia Naval em Anápolis. O príncipe tinha cerca de 14 anos. Um dia, um dos oficiais da Marinha o encontrou chorando e perguntou-lhe qual era o problema. Ele recusou-se a contar inicialmente, mas finalmente confessou a verdade. Ele estava sendo chutado pelos cadetes navais. O comodoro da faculdade convocou os rapazes e explicou-lhes que o príncipe não havia reclamado, mas ele queria descobrir por que o príncipe havia sido escolhido para o tratamento violento. Depois de muita enrolação, os cadetes finalmente confessaram que quando eles se tornassem comandantes e capitães da Marinha do Rei, eles queriam poder dizer que haviam chutado o rei. Então, quando você for chutado e criticado, lembre-se que muitas vezes isso acontece porque aquele que chuta quer se sentir importante. Às vezes, significa que você está realizando algo e que merece atenção. Muitas pessoas têm um senso frenético de satisfação denunciando aqueles que são mais educados do que eles ou que obtiveram mais sucesso. Por exemplo, enquanto eu escrevia este capítulo, recebi a carta de uma mulher denunciando o general William Booth, fundador do Exército da Salvação. Eu havia feito um programa de rádio laudatório sobre o general Booth. Então, essa mulher escreveu-me dizendo que ele havia roubado $8 milhões do dinheiro coletado para ajudar aos pobres. A acusação, é claro, era absurda. Mas essa mulher não estava buscando a verdade. Estava buscando a gratificação malévola de tentar destruir alguém muito superior a ela. Eu joguei sua carta venenosa no lixo e agradeci ao Deus poderoso não ser casado com ela. A carta não dizia nada sobre o general Booth, mas me revelava muito a seu respeito. Schopenhauer disse anos atrás: "As pessoas vulgares se deleitam nas falhas e tolices de grandes homens." Muitos não consideram o presidente de Yale um homem vulgar, mas o ex-presidente de Yale, Timothy Dwight, aparentemente se deleitou em denunciar o homem que estava se candidatando para presidente dos Estados Unidos. O presidente de Yale avisou que se esse homem fosse eleito presidente, veremos as nossas esposas e filhas como vítimas da prostituição legal, desonradas publicamente, manchadas pela ilusão, a escória da delicadeza e da virtude, a abominação aos olhos de Deus e dos homens. Parece uma denúncia contra Hitler, não é? Mas não, foi uma denúncia contra Thomas Jefferson. Qual Thomas Jefferson? Seria o Thomas Jefferson imortal, autor da Declaração da Independência? O santo padroeiro da democracia? Sim, ele mesmo.
Que americano você acha que foi denunciado como hipócrita, um impostor e como pouco melhor do que um assassino? Um desenho de jornal o retratou numa guilhotina, a grande lâmina pronta para cortar a sua cabeça. Multidões gozaram dele e o xingaram enquanto ele andava pelas ruas. Quem foi ele? George Washington. Mas isso aconteceu há muito tempo. Talvez a natureza humana tenha melhorado desde então. Vamos ver. Vamos tomar o caso do almirante Peary, o explorador que surpreendeu e emocionou o mundo chegando ao Polo Norte com um trenó puxado por cães no dia 6 de abril de 1909. Um objetivo pelo qual muitos homens corajosos haviam sofrido, passado fome e morrido. O próprio Peary quase morreu de frio e de fome, e 8 dedos dos seus pés haviam congelado de tal forma que tiveram que ser amputados. Ele ficou tão assustado com os desastres que temeu ficar louco. Os oficiais superiores da unidade naval de Peary, em Washington, ficaram irritados pela publicidade e aprovação que a expedição obteve e o acusaram de cobrar pelas expedições científicas e depois ficar deitado por dias sem fazer nada no Ártico. Provavelmente acreditavam nisso, porque é quase impossível não acreditar naquilo que você quer acreditar. A determinação em humilhar e limitar o almirante foi tão violenta que somente uma ordem direta do presidente McKinley permitiu que Peary continuasse no Ártico. Peary teria sido denunciado se ele tivesse um emprego de escritório no Departamento da Marinha em Washington? Não. Ele não teria sido importante o suficiente para ser invejado. O general Grant teve uma experiência ainda pior do que a experiência do almirante Peary. Em 1862, obteve uma vitória decisiva que o Norte comemorou. Uma vitória que tornou Grant um ídolo nacional da noite para o dia. Uma vitória que teve repercussões tremendas até na Europa distante. Uma vitória que fez os sinos das igrejas tocarem e fogueiras serem acesas desde o Maine até as margens do Mississippi. Mas, 6 semanas depois de ter conquistado aquela grande vitória, Grant, herói do Norte, foi preso e afastado do exército. Ele chorou de humilhação e desespero. Por que o general Grant foi preso no auge de sua vitória? Principalmente por causa da inveja e ciúme de seus superiores arrogantes. Se formos tentados a ficar preocupados com a crítica injusta, aqui está a regra número 1. Lembre-se que a crítica injusta muitas vezes é um elogio disfarçado. Lembre-se que ninguém deve chutar um cachorro morto.